Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 10 de setembro de 2022, o nosso sábado de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro prognóstico de palpites de futebol pela Inglaterra Premier League e claro, se liga aqui no rodapé que vai estar passando os green semanal aqui do nosso canal. Nossos bilhetes que foi disponibilizado aqui no canal Dicas do Apostador. Vamos estar iniciando pela Inglaterra Premier League, o jogo do Fulham versus Chelsea, que tem início às 8 da manhã. Já se passaram 6 rodadas, vai entrar aí na 7ª rodada. E a equipe do Fulham é o 10º colocado em 6 jogos disputados, com 8 pontos conquistados, 9 gols marcados, 9 gols sofridos. Frente a essa equipe do Chelsea, que vem na 6ª colocação, em 6 jogos, 10 pontos conquistados, 8 gols marcados, 9 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões, 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Fulham é uma equipe que sofreu gol nos últimos 7 confrontos. O Chelsea vem de 7 vitórias nos últimos 7 confrontos, a 20 confrontos sem derrotas. A 7 foi a primeira equipe a marcar gols. Sequência individuais, o Fulham vem a 5 jogos sofrendo gol. 4 de 5 saiu ambos marcas, em 8 de 10 saiu mais que 2,5 gols. O Chelsea sofreu gol nos últimos 6 jogos, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gols. Lembrando, é um jogo bastante equilibrado tecnicamente. A equipe do Chelsea vai atuar fora de casa, é uma equipe que não vem fazendo bons jogos fora dos seus domínios. Atuou pela primeira rodada da Liga dos Campeões, pela fase de grupo e levou a pior. Perdeu por um placar de 1-0 diante do Dinamo Zagreb. E o Fulham perdeu para o Tottenham no último final de semana. Para essa partida, acredito que será um jogo bastante equilibrado. Não vejo uma vitória do Chelsea para essa partida, apesar de ser o favorito. Vamos focar no mercado de mais de 1,5 gols nesta partida. E uma possível probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Liverpool versus Wolverhampton, o início às 11 da manhã. Na classificação, o Liverpool é o 7º colocado, em 6 jogos, 9 pontos conquistados, 15 gols marcados, 6 gols sofridos. Enfrenta o Wolverhampton na 14ª colocação, em 6 jogos, 6 pontos conquistados, 3 gols marcados, 4 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, o Liverpool vem de 7 vitórias consecutivas. Em 6 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 5 de 7. O Wolverhampton sofreu gol nos últimos 13 confrontos. Sequência individual, o Liverpool em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 saiu ambos marca, foi a primeira equipe a sofrer e perdeu o primeiro tempo em 6 dos últimos 8 jogos. E o Wolverhampton vem a 4 jogos sem derrotas, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. O último confronto entre eles deu Liverpool 3-1. O Liverpool que vem de uma goleada sofrida pela primeira rodada da Liga dos Campeões, perdeu para o Napoli 4-1 e olha lá que a equipe do Napoli ainda desperdiçou um pênalti. Então, o Liverpool vem de uma goleada e de um empate pela Premier League diante do Everton. Lembrando que o Everton também perdeu o pênalti. Perdeu não, o gol foi anulado, senão o Everton também teria vencido essa equipe do Liverpool. Então, o Liverpool é superior tecnicamente e tem total condições de conseguir a sua vitória para quebrar essa sequência aí maligna. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 3-1 Casa. Vamos agora para um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Não, vamos deixar esse jogo aqui para o decorrer do vídeo. Esse Manchester City vs Tottenham é um jogo que vamos analisar um pouco mais aprofundado. Vamos para a Espanha La Liga, o jogo do Atlético de Madrid versus Celta de Vigo, para analisar o nosso prognóstico de palpites de futebol. Bom, na classificação, a equipe do Atlético de Madrid é o 7º colocado em 4 jogos disputados, com 7 pontos conquistados, 5 gols marcados, 3 gols sofridos.
O Celta é o oitavo, com 4 jogos disputados, 7 pontos conquistados, 7 gols marcados, 6 gols sofridos. Esse jogo tem início às 16 horas. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Atlético de Madrid tem a 7 sem derrotas, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar, e o Celta sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em sequência individual, o Atlético de Madrid vem a 3 jogos sem derrotas, em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar gols. 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões, e essa equipe do Celta em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols, e 5 de 7 ambos marcam, e o confronto mais recente entre eles, o Atlético levou a melhor por um placar de 2-0. Então, nosso palpite para esta partida é Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Vamos para o nosso próximo palpite do dia, que será pela Bundesliga, Alemanha, o jogo do Hoffenheim versus Mainz, o início às 10h30. Na classificação, a equipe do Hoffenheim, sétimo colocado em 5 jogos disputados, com 9 pontos conquistados, 8 gols marcados, 6 gols sofridos, enfrenta o Mainz na quinta colocação, em 5 jogos, 10 pontos conquistados, 5 gols marcados, 5 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 6, saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Hoffenheim sofreu gol nos últimos 6 confrontos. O Mais vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos. Em 4 vem sem derrotas. Foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. Sequência individual, a equipe do Hoffenheim, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 11 escanteios. E o Mais, em 8 de 9, também saiu menos que 11 escanteios. Confronto mais recente entre eles, o Mais vem levando melhor. Nos últimos 3 confrontos, o Mais venceu essa equipe do Hoffenheim. O Mais, que vem de um resultado importante diante do Borussia Mönchengladbach, conseguiu vencer o Borussia em pleno domínio pelo placar de 1-0. Claro que foi um placar magro, mas conseguiu aí surpreender e sair com o resultado a seu favor. O Hoffenheim perdeu para o Borussia Dortmund fora de casa, chega embalado aí em casa com 5 vitórias consecutivas. Acredito em um jogo bastante equilibrado nesta partida. Não vejo o Hoffenheim perdendo, mas vejo a linha de gols mais plausível. Então, vamos para um jogo para ambas as equipes marcam, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Bayern de Munique versus Stuttgart, com início às 10h30 para o nosso palpite de futebol. Bom, o Bayern de Munique é o terceiro colocado em 5 jogos disputados, com 11 pontos conquistados, 17 gols marcados, 3 gols sofridos. Enfrenta o Stuttgart na 12ª colocação, 5 jogos, 4 pontos conquistados, 4 gols marcados, 5 sofridos. O Bayern está a 1 ponto da liderança, que atualmente é do Freiburg, e o Dortmund está lá na segunda colocação. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 saiu mais que 2,5 gols. O Bayern vem a 6 jogos sem derrotas, em confronto direto. Venceu o primeiro tempo em 5 de 6. O Stuttgart sofreu gol nos últimos 20 confrontos. Em sequência individual, o Bayern de Munique vem a 8 jogos sem derrotas. Foi a primeira equipe a marcar em 6 de 8 e venceu o primeiro tempo. O Stuttgart vem a 3 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. E 5 de 7 menos que 3 gols. Último confronto 2-2 na casa do Bayern, com um jogo bastante acirrado, mas o Bayern não conseguiu vencer. Para essa partida, acredito no mercado para gols, mais de 2,5 ou casa ao intervalo, probabilidade 3-1 casa. Vamos para o nosso próximo palpite de futebol para hoje, ainda na Alemanha Bundesliga, o jogo do RB Leipzig versus Borussia Dortmund, o início às 10h30. Na classificação, a equipe do RB Leipzig, 11º colocado, em 5 jogos disputados, 5 pontos conquistados. Parece que é 1 ponto por partida, a média dessa equipe do Leipzig. Marcou 6 gols, sofreu 9. Borussia Dortmund é o vice-líder. 5 jogos, 12 pontos, 8 gols marcados, 4 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 saiu mais que 2,5 gol e ambos marcam. O Leipzig sofreu gol nos últimos 12 confrontos. O Borussia sofreu nos últimos 5, foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 8 confrontos. Sequência individual, o Leipzig em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gol. O Borussia Dortmund vem de 3 vitórias consecutivas, a 3 jogos sem sofrer gol.
foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 7 dos últimos 8 jogos. O último confronto deu Leipzig 4-1. Para essa partida, acredito em um jogo para ambas as equipes marcam ou fora com empate. Probabilidade 2-1. Bora! Vamos para o nosso próximo palpite de futebol. Na Itália, Série A, o jogo do Napoli versus Spezia com início às 10 da manhã. Na classificação, é início de temporada. Nas 5 primeiras partidas aí, o Napoli vem na vice-liderança. 5 jogos, 11 pontos, 12 gols marcados, 4 gols sofridos. E a equipe do Spezia, 14º colocado em 5 jogos disputados, 5 pontos conquistados, 9 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, o Napoli foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6 e também saiu mais que 2,5 gols em 5 dos últimos 6 confrontos. Em sequência individual, o Napoli vem a 17 jogos sem derrotas, ou seja, 17 jogos de invencibilidade, vem a 3 jogos sofrendo gol, em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols. O Spezia vem a 4 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 4, 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, e em 8 de 10 saiu mais que 2,5 gol. O último confronto deu Napoli fora de casa pelo placar de 3-0. O Napoli chega muito empolgado para essa partida, após ter vencido o clássico diante da Lazio fora de casa, voltou para os seus domínios e venceu nada menos, nada mais que o poderoso Liverpool. O Liverpool foi goleado diante da equipe do Napoli pelo placar de 4-1 pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa. Para essa partida, o Napoli é totalmente favorito. Vamos focar nesse casa vence. Probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo da Internazionale versus Torino. O início às 13 horas. Na classificação, a Inter é a oitava colocada. Em 5 jogos, 9 pontos conquistados, 11 gols marcados, 8 gols sofridos. Já a equipe do Torino, por incrível que pareça, está em uma posição melhor que a Internazionale. Sexto colocado em 5 jogos, 10 pontos conquistados, 6 gols marcados, 5 gols sofridos. Se o campeonato acabasse hoje, a Internazionale não iria para a Champions nem para a Liga Europa. Então, estaria fora do grupo de classificação. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marca. A Inter vem a 6 confrontos sem derrotas. O Torino sofreu gol nos últimos 6 confrontos. Sequências individuais, a Internazionale vem a 4 jogos sofrendo gol. Em 7 de 8 saiu mais que 2,5 gol. Saiu ambos marca em 6 de 8. Então, último confronto entre eles, 1-1. A Internazionale vem nada bem desse início de temporada. Perdeu um clássico aí italiano para o Milan, de virada, acredito, e também perdeu aí pela Liga dos Campeões da Europa. Não conseguiu seu primeiro triunfo, perdeu em casa diante do poderoso Bayern de Munique. Para essa partida, é o favorito, tem total condições de se recuperar na tabela e, claro, dar um ânimo novo já para a próxima rodada da Liga dos Campeões. Para essa partida, vamos pegar esse Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. É um time que tem Lukaku, tem um Lautaro Martinez e tem outras peças importantes que podem ajudar sua recuperação. Vamos agora para o jogo do Sampdoria vs Milan, com início às 15h45. A equipe do Sampdoria está na parte inferior da tabela, 18º colocado, 5 jogos, 2 pontos conquistados, 9 gols sofridos e 2 gols marcados. Ainda não tem vitória nessa competição. Enfrenta essa equipe do Milan, terceira colocada, em 5 jogos disputados, é 11 pontos conquistados, 10 gols marcados, 5 gols sofridos. Então, iniciou a temporada muito bem essa equipe do Milan. Nos últimos confrontos diretos, em 6 de 8, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Sampdoria vem a 5 jogos sofrendo gol direto, 5 confrontos diretos. O Milan vem a 6 sem derrotas, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Em sequências individuais, a equipe do Sampdoria vem a 5 jogos sem vitória, a 3 sofreu gol, 4 de 5 perdeu o primeiro tempo, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. A equipe do Milan vem em uma sequência de 9 jogos sem derrotas, ou seja, 9 jogos de invencibilidade. 4 dos últimos 5 jogos
saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer e também saiu ambos marca. Último confronto, 1-0 para o Milan. O Milan tem que dar regularidade no seu desempenho. Tá pagando uma boa odd, é o favorito, pode muito bem conseguir mais uma vitória diante dessa equipe do Sampdoria. O Milan que ficou no empate 1-1 diante do Red Bull Salzburgo pela Liga dos Campeões da Europa, primeira rodada, atuou fora de casa, mas o nosso palpite de futebol para esta partida é fora vence, probabilidade 1-0 fora. Continuando os nossos prognósticos de palpites de hoje, vamos agora para Portugal, Primeira Liga, o jogo do Sport de Portugal versus Portimonense, com início às 14 horas. Na classificação, o Portimonense, quarto colocado, 5 jogos disputados, 12 pontos conquistados, 7 gols marcados, 2 gols sofridos. Enfrenta o Sport de Portugal, na nona colocação, 5 jogos disputados, 7 pontos conquistados, 8 gols marcados, 8 gols sofridos. Os últimos confrontos entre eles, em 8 de 10, saiu ambos marquem mais que 2,5 gols. O Sport de Portugal tem a 9 confrontos diretos sem derrotas, a 3 sofreu gol e foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. O Portimonense sofreu gol nos últimos 12 confrontos. Em sequências individuais, o Portimonense vem de 4 vitórias consecutivas e foi a primeira equipe a marcar em 6 de 8. O último confronto deu o Sport de Portugal por um placar de 3-2. A equipe do Sport de Portugal conseguiu surpreender e vencer a equipe do Frankfurt pela primeira rodada da Liga dos Campeões. Para essa partida, é favorito, vai conseguir a sua vitória, não tenho dúvida disso. Vamos com a dica. Casa vence e também vejo um jogo bastante plausível para gols, mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 Casa. Vamos agora para o nosso próximo prognóstico do dia, que é da Holanda, Eredivisie, o jogo do Ajax versus Heerenveen. Esse jogo tem início às 13h45 na classificação. O Ajax é o atual líder em 5 jogos, 100% de aproveitamento, 5 vitórias, 15 pontos conquistados, 16 gols marcados, 3 gols sofridos. Até o momento tem o melhor ataque da competição, não o segundo melhor ataque, o melhor ataque é do PSV, e uma das melhores defesas da competição. E o Heerenveen vem na sexta colocação em 5 jogos, 9 pontos conquistados, 6 gols marcados, 1 gol sofrido, tem aí a melhor defesa da competição. Os últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu mais que 2,5 gols. O Ajax vem de 6 vitórias consecutivas. 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar gols. O Heerenveen é uma equipe que sofreu gol nos últimos 6 confrontos. Em sequências individuais, o Ajax vem de 6 vitórias consecutivas, a 7 jogos sem derrotas, a 4 sem sofrer gols, a 5 venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar. E o Heerenveen vem a 8 jogos sem derrotas. Em sequências individuais, a equipe do Ajax venceu o último confronto de 5-0 diante da equipe do Heerenveen. Também atuou aí no último meio de semana pela Liga dos Campeões, começou muito bem, goleou a equipe do Rangers por um placar de 4-0 e chega bastante empolgado para essa partida. Para essa partida, a odd é muito minúscula para estar indicando, por esse retrospecto acredito aí em um jogo para caso vença ao intervalo nesta partida, e se a odd de mais de 2,5 for plausível, é um bom jogo também. Probabilidade 4-1 casa. Continuando os nossos prognósticos de palpites de futebol. Para hoje, vamos para o Brasileirão Série A, o jogo do Internacional versus Cuiabá, com início às 16h30. Lembrando, está gostando das nossas dicas? Compartilhe o nosso vídeo ao máximo que vocês puderem. O Inter é o quarto colocado em 25 jogos disputados, 43 pontos conquistados, 40 gols marcados, 25 gols sofridos. Enfrenta o Cuiabá na 16ª colocação, em 25 jogos disputados, 26 pontos conquistados, 17 gols marcados, 24 gols sofridos. Atuando em casa, o Internacional é o quarto melhor mandante da competição em 12 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 27 gols marcados, 11 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Cuiabá é o 16º colocado,
em 12 jogos disputados, 3 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, 8 gols marcados, 16 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. Cuiabá vem a 3 confrontos sem derrotas em sequências individuais. Ambas as equipes vêm a 4 jogos sem derrotas. O Inter foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. O Cuiabá vem a 3 jogos sem vitória. Em 10 saiu menos que 3 gols. Último confronto 1-1. A equipe do Cuiabá aí vem tentando segurar essa equipe do Inter, mas o Inter é uma equipe que vem atuando bem. Conseguiu um empate diante do Corinthians, na arena do Corinthians lotada. O Inter está no empate em 2-2. É o favorito, caso consiga o triunfo, chega aos seus 46 pontos. Com o tropeço do Corinthians e do Flamengo aí, quem sabe, pode assumir a vice-liderança. Então, é um jogo importante para essa equipe do Internacional. Vai atuar em casa com o apoio da sua torcida, é o favorito. Vamos com a dica: casa vence, probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para o jogo do Fluminense versus Fortaleza. O início às 19 horas. Na classificação, o Flu é o quinto colocado em 20 jogos disputados, com 42 pontos conquistados, 38 gols marcados, 29 gols sofridos. Fortaleza, 12º colocado em 25 jogos disputados, 30 pontos conquistados, 23 gols marcados, 23 gols sofridos. Atuando em casa, o Fluminense é o terceiro melhor mandante da competição, com 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas em 13 jogos disputados, 25 gols marcados, 14 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Fortaleza vem no acrescente, é o 19º colocado, atuando fora de casa em 12 jogos, 5 vitórias, 7 derrotas, 14 gols marcados, 17 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Últimos confrontos entre eles, 8 de 9, saiu menos que 3 gols. A equipe do Fluminense vem a 3 confrontos diretos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7. Fortaleza sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Sequências individuais, o Fluminense vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 6. 4 de 5 saiu ambos marca. O Fortaleza, 5 dos últimos 7 jogos, venceu o primeiro tempo. E 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. O último confronto foi 2-2. Lembrando que o Fluminense já vem aí de 2 vitórias nos 2 confrontos anteriores do Fortaleza. O Fluminense não passa pelo bom momento, tem uma sequência de 4 jogos sem ter bons resultados, mas tem elenco para tentar superar essa má fase. E olha que o Flamengo já tem decisão pela Copa do Brasil no próximo meio de semana aí. Então, tem que jogar essa partida para dar ânimo para a decisão que será na casa do Corinthians. Já que o Fluminense tem uma sequência aí de 6 jogos, apenas uma vitória diante do Coritiba. Então, tem que voltar a vencer e com regularidade, senão não vai conseguir se manter aí entre os 4 melhores colocados. Então, para que isso aconteça, o Fluminense precisa vencer essa partida. Acredito, primeiramente, em um jogo para gols. Mais de 1,5 gols seria mais plausível nessa partida. E também vejo um casa com empate anula, probabilidade 2-1. Casa. E apostador, essa foi a análise de aposta esportiva aqui do canal Dicas do Apostador para este sabadão. Claro que iremos deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal Dicas do Apostador. Então, o nosso bilhete pronto de hoje vai ser uma dupla muito bem elaborada, em primeira mão. Vamos deixar para vocês vitória da equipe do Liverpool e vamos deixar essa vitória do Atlético de Madrid como a dupla aqui do canal. Em relação à tripla, podemos deixar essa vitória do Sport de Portugal. Vamos deixar essa vitória da equipe do Internacional. E podemos deixar aí para que vocês possam acrescentar Sobek ao favorito. Esse jogo estava se desenhando, mas não citei esse jogo do Napoli. Então, Napoli, Internacional e aquela outra opção que mencionei anteriormente do Sport de Portugal. Então, duas triplas, Beck é o favorito. Acredito que vocês possam faturar uma grana extra aqui com o canal Dicas do Apostador. Em
Em relação à opção de mínimo possível zebra, vamos estar deixando pela Inglaterra Premier League essa vitória da equipe do Fulham com empate diante da equipe do Chelsea. E outra boa opção que não vai passar em branco é o Manchester City versus Tottenham, que tem início às 13 horas. O Manchester City é o vice-líder em 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates, 20 gols marcados, tem o melhor ataque da competição, 6 gols sofridos, 14 pontos conquistados, e o Tottenham, terceiro colocado, 6 jogos, 4 vitórias e um empate, 12 gols marcados, 5 gols sofridos, 14 pontos conquistados, ou seja, estão tecnicamente empatados na classificação. Nos últimos confrontos entre essas equipes, a equipe do Tottenham venceu aí por um placar de 3-2 e venceu o anterior de 1-0. Sequência individual, o City vem de 8 jogos sem derrotas, em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gols, 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar, e o Tottenham vem a 7 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, e 5 foi a primeira equipe a marcar. Para essa partida, já vitória da equipe do Tottenham com empate, com uma opção de mínimo possível zebra aqui do canal. Então é isso, esse foi o vídeo e nós nos se reencontramos nos próximos prognósticos de palpites de futebol. E aí, apostador, fui!